Olá, crianças! Tudo bem com vocês? É uma enorme alegria estar aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos falar da lição número 11. O sonho aconteceu. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Querido Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia. Eu quero te agradecer por cada criança, por cada família, por cada um que está assistindo essa aula. Que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha trazer paz e que, acima de tudo, que a sua palavra venha falar ao nosso coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. José recebeu um novo nome de Faraó. Vou mostrar para vocês, crianças. Olha que nome diferente esse. Zafenate-Paneia. Esse foi o nome egípcio que o José recebeu do faraó. José começou por fim a trabalhar para faraó. E ele sabia que havia muito trabalho a ser feito. Então, no período de 7 anos, José percorreu por toda a terra do Egito e recolheu e armazenou muito cereal, muito mesmo. A Bíblia diz que é incontável, como a areia do mar, muito cereal. O tempo passou, José se casou, teve 2 filhos. Então, o tempo da crise chegou. Lembra que José interpretou o sonho do faraó, dizendo que teriam 7 anos de prosperidade, de abundância de alimento e 7 anos de escassez? Então, esse momento chegou. Esses 7 anos onde não havia comida em lugar nenhum, nem no Egito, nem em outros lugares. Neste momento, José abriu todos os depósitos e começou a vender comida para os egípcios. E não só para os egípcios, para as pessoas de outros lugares, de outros países, que vinham para comprar alimento no Egito. Jacó, o pai de José, ficou sabendo que no Egito não estava faltando mantimento, não havia falta de comida. Então disse para os seus filhos: vocês acham que adianta ficar aqui olhando uns para os outros sem fazer nada? Ouvi dizer que lá no Egito tem cereais armazenados. Vão lá comprar. Senão, acabaremos morrendo de fome. Assim, então, os 10 irmãos de José, menos Benjamim, foram para a terra do Egito para comprar, então, mantimentos. Chegando lá, vocês adivinham quem que foi vender os mantimentos para os irmãos de José? Eles chegaram, se ajoelharam diante dele, sem saber que era quem, gente? Olha aqui, eles se ajoelharam diante de José. Quando José ele foi vendido pelos seus irmãos, ele tinha 17 anos. E agora, aqui, ele já estava com quase 40 anos. E totalmente diferente, com uma roupa diferente, um cabelo diferente. Ele falava até uma língua diferente. Ele usava um intérprete para conversar com os irmãos. Então, os irmãos não reconheceram. Eles nem poderiam imaginar que José teria sobrevivido a tudo aquilo e se tornado, uma pessoa tão importante no Egito. Porém, vocês acham, criança, que José reconheceu os irmãos? Eu acho que sim, né? Ele reconheceu os irmãos. Na hora ele reconheceu. Sabe o que José fez? A
acusou os seus irmãos de serem espiões. Por que será que ele fez isso, crianças? Bem, a Bíblia não conta exatamente o motivo que ele fez isso, mas parece que foi uma estratégia de José para ver se os seus irmãos realmente haviam mudado. Os irmãos explicaram para José que eles eram de Canaã, que eram em 12 irmãos, que o mais novo havia ficado com o seu pai e o outro já não existia mais. Mas José continuou insistindo que eles eram espiões e os mandou para a prisão, mandou todos os irmãos para a prisão. E então, depois de 3 dias, José falou que um deles deveria ficar e os outros retornariam, levando o mantimento para sua família. E deveriam voltar trazendo o irmão caçula, Benjamim. Eles concordaram e lembraram do mal que haviam feito para o seu irmão José. Disseram que eles mereciam o que estava acontecendo, pois viram o quanto seu irmão sofreu e suplicou para que tivessem compaixão, mas eles não fizeram nada. Nem desconfiaram, crianças, que José estava entendendo tudo que eles falavam, porque eles conversavam ali achando que José era um egípcio e que não entendia o que eles estavam falando. Então, José não se aguentou ao ouvir que os seus irmãos se sentiam culpados pelo que fizeram com ele. José se afastou num canto e chorou. Olha aqui, José, ele chorou. Depois, enxugou as suas lágrimas e voltou para falar com os seus irmãos e algemou Simeão na frente deles. José deu a ordem para que enchesse de cereal os sacos que os irmãos dele tinham trazido e mais, mandou devolver o pagamento deles. Os empregados colocaram o dinheiro dentro dos sacos de mantimento. Isso mesmo, criança, ele devolveu o dinheiro que eles haviam levado para pagar o mantimento. E quando já estavam numa hospedaria da estrada, um dos irmãos foi alimentar o jumento dele. Imagine a surpresa dele, criança, quando ele viu que dentro do saco estava todo o dinheiro. Eles ficaram com medo, mas mesmo assim continuaram a viagem para Canaã. Quando chegaram em casa, contaram tudo o que aconteceu para Jacó. Depois que contaram a história, despejaram os sacos de mantimento no depósito e viram que todo o dinheiro do pagamento estava lá. O medo deles aumentou e Jacó falou assim: já perdi o meu filho José. Meu filho Simeão está preso no Egito e agora querem levar o meu pequeno Benjamim? Isso é demais! Porém, Rúben garantiu que levaria Benjamim em segurança e o traria de volta. O tempo foi passando, a fome continuava e cada vez mais grave, crianças. Não tinha comida em lugar nenhum. Não tinha jeito. Eles teriam que voltar para o Egito, mas não poderiam ir sem Benjamim. Os filhos garantiram ao pai que trariam o irmão caçula são e salvo. Será que Jacó, crianças, ia deixar levar Benjamim?
o que irá acontecer? Vocês não podem perder a última parte da história do José, que vai ser semana que vem. Combinado, crianças? José, ele soube esperar, confiar em Deus e se preparar para exercer uma função muito importante. Vocês sabem quando José se preparou para ser o governador do Egito? José, ele se preparou quando foi escravo. Ao cumprir as suas tarefas com zelo, com responsabilidade, e assim ele se tornou o braço direito de Potifar. Depois, quando foi preso injustamente, ele continuou trabalhando com empenho e logo ele passou a ajudar o carcereiro. Quando interpretou o sonho de Faraó, ganhou uma função muito importante de ser o governador no Egito. E você, criança, está preparado para uma função muito importante? Você ainda não sabe qual é. Assim como José não sabia quando sonhou lá com 17 anos que um dia ele seria governador do Egito. Você também deve se preparar para ser uma pessoa de bem e importante. E o que você quer ser quando crescer? A Bíblia diz lá em Colossenses 3:26 assim, ó. Vamos prestar atenção no versículo. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Combinado, crianças? Fiquem com Deus. Um enorme beijo. Até mais. Tchau!